Boa tarde, sejam bem-vindos à Opinião Pública. Pais e sindicatos acusam o Ministério da Educação de ter feito um corte de 30 milhões de euros no ensino especial, no ano letivo que agora já começou. Com menos subsídios e redução de funcionários, alguns alunos têm apenas meia hora de apoio semanal. Na escola pública, os professores têm salas cheias e pouco tempo para um acompanhamento individual. Há 5.000 docentes do quadro, 1.200 contratados e são mais de 78.000 alunos sinalizados com necessidades educativas especiais. Os centros de recursos de inclusão, que dão apoio às escolas, com técnicos de terapia da fala e ocupacional ou apoio psicológico, ameaçaram a semana passada suspender os serviços por não terem condições para trabalhar. Também os pais que já não recebem subsídios não podem procurar apoio fora da rede. Segundo os sindicatos, este ano o corte no ensino especial é de 30 milhões de euros e, segundo o Jornal Notícias, em muitos casos, o apoio aos alunos que mais precisam é de menos de uma hora por semana. A FEMPROF denuncia ainda que as turmas que integram crianças com necessidades educativas especiais não respeitam o limite máximo de alunos. Perante a crescente insatisfação de pais e professores, o Ministério da Educação responde que os alunos sinalizados não exigem todos o mesmo tipo e tempo de apoio especializado e, confrontado com os cortes, nega o valor apresentado pelos sindicatos, mas também não avança com números nem alternativas. Na Opinião Pública desta tarde vamos então falar de educação especial. Perguntamos-lhe como avalia o sistema de ensino para crianças com necessidades educativas especiais, se considera que o atual quadro de professores e técnicos e o tempo dispensado a estes alunos tem sido uma resposta adequada, até que ponto é que o financiamento do apoio específico para estas crianças tem condicionado ou não a aprendizagem. Contamos então com a sua participação telefone. Pode inscrever-se pelos habituais números de telefone 21 416 1147 ou 21 416 1148, ou pode ainda enviar um comentário para o e-mail opiniãopublica@sic.pt. E é nosso convidado Joaquim Colua, professor de Educação Especial, precisamente. Boa tarde, muito obrigada por ter vindo a esta Opinião Pública. Eu que agradeço. O Ministério da Educação já disse que não houve cortes ou nega que tenha havido cortes de 30 milhões de euros, aliás, nega quaisquer cortes. Eu perguntava-lhe, pela sua experiência, pelo seu contacto no terreno, se nota ou não uma deterioração da situação, como dizem os sindicatos e os pais. Bem, eu em relação aos cortes e a nível numérico não tive tempo de fazer essas contas, não posso assumir aqui se houve esse valor de cortes ou não. Mas pode ajudar-nos a fazer um retrato. Claro, em relação à peça que nós acabamos de ouvir, eu acho que seria bom que nós antes, falou-se em três situações completamente diferentes e se calhar seria bom... Um pouco confuso, não é? Um bocadinho complicado. Complexo. As crianças têm alguma complexidade na sua condição, algumas na sua condição de deficiência, mas depois, às vezes, quando falamos destas coisas, a situação torna-se mais complexa. Vamos começar pelas necessidades especiais. O que é que isso inclui? As necessidades especiais é um conceito que a tutela tem vindo a sobrepor quase à condição de deficiência, mas ela, a nível internacional, portanto, tem a ver com qualquer limitação, com qualquer dificuldade que qualquer aluno possa demonstrar ou possa apresentar em sala de aula. Mas que ao longo do tempo tem sido alargada, por exemplo, para casos com, sei lá, déficit de atenção... Não? Portanto, essas situações elas também da área das necessidades educativas especiais, não é? E nós, a nível dos déficits de atenção e hiperatividade, temos às vezes algumas situações, temos muitas crianças que estão a ser altamente medicadas. Mas eu acho que primeiro, se não vamos entrar nestas questões mais específicas, que a peça falou da questão dos professores de educação especial e aqui há realmente uma contradição, uma vez que o Ministério este ano colocou alguns números a nível do número de alunos, que aumentou 70 e qualquer coisa por cento, eu não tenho este valor aqui presente, mas foi cerca de 73, 74%, o que nos leva a... Fala-se em 78 mil no total. Pois, eu não tenho os números presentes. Os números dos sindicatos. O Ministério da Educação fala em 70 e tal por cento de aumento do número de alunos e o número de professores de Educação Especial mantém-se significativamente o mesmo. Portanto, Só aí degradou-se a situação.
Quer dizer, mas eu acho que mesmo o número de alunos necessitava de uma discussão um bocadinho mais aprofundada, porque este número já existiu aqui há alguns anos e depois foi decrescendo e de repente, de um ano para o outro, ele aumentou exponencialmente e nós não percebemos muito bem porquê nem como. E o Ministério não se tem interessado muito em fazer alguns estudos sobre o porquê destas situações, não é? Digamos que estudar um bocadinho estas situações para planificar, digamos que a longo prazo e a médio e curto prazo, neste caso curto prazo, ano em ano. Depois, falou-se aqui dos subsídios de educação especial, mas dos subsídios dados diretamente aos pais, que são subsídios que não são dados pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação às vezes atesta que a criança necessita desse tipo de apoio, mas que não tem condições não tem recursos para lhe dar e, portanto, esse subsídio vem da Segurança Social e do Ministério da Segurança Social e do Emprego ou da Solidariedade. Está sempre a mudar. Exatamente, Segurança Social e Emprego. Portanto, são os subsídios que em tempos eram dados diretamente aos terapeutas. Creio que ano passado, e surgiram algumas notícias nesse sentido, os subsídios começaram a ser dados aos pais, e até surgiram algumas notícias que os pais, em vez de, portanto, contratarem terapeutas, gastavam dinheiro noutras situações, nomeadamente em comida. Sabemos que estamos em tempo de crise, e digo eu, às vezes, isto dizendo assim en passant, passo esta expressão francesa, que se a criança tem fome, se calhar a terapia da fala não será prioritária, mas bem, será outro assunto que se calhar seria bom discutir. Os apoios aos pais são para permitir levar as crianças a terapias. Terapias, mas no privado. No privado, sim, no privado. E depois temos então a outra situação, e esta sim que ultimamente tem aparecido mais nas notícias, que são os apoios aos centros de recurso para a inclusão, os denominados CRIs, que são centros de recursos, digamos que são serviços prestados essencialmente por instituições de educação especial. E quando nós aqui falamos às vezes da educação especial, misturamos um bocadinho as crianças que estão no ensino regular com necessidades educativas especiais e que são da educação especial, assim denominada, e as crianças que estão em instituições só para crianças com condição de deficiência e que também se denominam de educação especial. Mas aqui estamos a falar nas necessidades especiais e na escola normal. Na escola normal, ok. Por isso é que eu dizia, se calhar, centrar-nos aqui nos centros de recursos. Nos centros de recursos. Senão isto é muito confuso. É um bocadinho. Então, os centros de recursos, este ano, como ano passado já aconteceu isso, não sei se houve um corte de 30 milhões, como eu digo, não tenho esses números, houve realmente uma distribuição de tempos de apoio, essencialmente administrativa. Ou seja, o Ministério da Tutela, o Ministério da Educação, todos os anos, no final de cada ano letivo, nos pede o número de crianças com nome, idades, problemática e o tipo de apoio terapêutico, portanto, não do professor de educação especial, mas de terapeutas da fala, psicomotricidade, psicologia, terapeuta ocupacional ou outras, fisioterapia, nos pede esses números, nós, escolas, no geral, enviam esses números, aliás, são inscritos numa plataforma, e a verdade é que já no passado, como este ano, depois, digamos que o que nós dizemos é completamente revertido. Quando eu digo nós professores de educação especial, nós, as direções das escolas, os agrupamentos de escolas e os próprios terapeutas, é completamente revertido e os tempos são distribuídos não sabemos muito bem com que critérios. A única coisa que me visto de fora, uma vez que não sei que o Ministério não nos disponibiliza os critérios com que distribui esses tempos, é um procedimento meramente administrativo. O que realmente aparecem-nos crianças com 30 minutos de terapia da fala, duas vezes por semana e algumas uma vez por semana. Okay. O que se nós estivermos a falar, por exemplo, de uma criança com aspecto do autismo, com alguns problemas, ou outros com problemas comportamentais, o tempo de levar a criança, de assentar e tornar os 30 minutos quase que não existem. Mas quando se fala em cerca de 6 mil professores para estas crianças com necessidades especiais, são muito poucos. São poucos. E incluem desses centros já? Não, é tudo junto? Os centros não têm professores. Os centros de recursos para a inclusão disponibilizam meramente terapeutas. Portanto, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Mas centros esses que, segundo sei, ou pelo menos ali, ameaçam fechar portas? Já no passado nós ouvíamos que esses centros no fundo, das instituições de educação social, porque eles pertencem quase todos... Mas eles são financiados também pelo Ministério da Educação? São todos financiados pelo Ministério da Educação e aqui existem algumas organizações e pessoas individualmente, onde eu me incluo, devo assumir aqui, publicamente,
onde eu me incluo que somos críticos deste modelo. É um modelo que existe, foi criado em 2008. Alguns pais, muitos pais, que são também críticos, no fundo, este modelo de outsourcing que nós defendemos, não só o modelo a nível conceptual, não é? Que como ele foi criado, conceptualizado, mas o próprio financiamento. Defendemos que o financiamento deve ir diretamente para as escolas, para os agrupamentos de escolas, e devem ser cada agrupamento de escolas que deve contratar, seja com protocolos com instituições, depois cada escola fará. Aliás, a prestação de contas é mais rápida, porque os pais não pedem contas ao Ministério, à tutela, ao Ministério da Educação enquanto entidade abstrata, que no fundo funciona muito com números, e eu digo isto à vontade, porque já estive nos serviços centrais, é muito difícil conhecer o João, o António, o Manuel, não é? Portanto, funciona com números, mas as escolas ali terão que prestar com um serviço de proximidade, digamos que contas aos pais, se afinal têm mais ou menos serviços, porque é que têm, porque é que não vai este ano para este aluno e vai para o outro, porque às vezes as escolas também, devo assumir aqui, embora seja o professor, digamos, acham que as terapias são a solução para todos os males que a criança, males no sentido de problemáticas que a criança apresenta. E às vezes chegamos por exemplo, sob a ideia da continuidade, vermos jovens com 16, 17 anos a ter terapia da fala, enquanto, por exemplo, crianças do pré-escolar não têm terapia da fala. Não é? Ou que seja, estamos a comprometer, digamos, com um conjunto de alunos que mais tarde vai ter ainda mais problemas. E por vezes isso devia ser avaliado em contexto local e muito de proximidade. Bem, professor, já voltamos à conversa, vamos para já ouvir algumas das questões dos nossos telespectadores. Ao telefone temos Emília Sousa, que nos liga de Vila Nova de Gaia, é funcionária pública. Boa tarde, a sua opinião, por favor. Muito boa tarde, como está, menina? Muito prazer em estar a falar com vocês. Não sei se me está a ouvir. Estamos a ouvi-la. É o seguinte, eu trabalho na Universidade do Porto há 30 e tal anos. E estou agora a meter os papéis para a reforma. E é o seguinte, eu, com a minha opinião que lhe dou, e com a experiência que a gente vê, e que também casei com um marido que tem uma deficiência, mas não na aprendizagem. Eu acho que, na minha opinião, é assim. Acho que há poucas pessoas bem formadas para esse tipo de pessoas. Porque as pessoas, muitas das vezes, estas pessoas que têm uma deficiência e grande, também têm um complexo grande na vida. E se não tiver pessoas à altura que as ajudem, elas podem andar ali toda a vida que não vão a lado nenhum. E eu tenho experiência lá na faculdade de ver. Estamos lá até pessoas deficientes que têm deficiência a falar, mas que são bastante inteligentes e rápidos. Estamos lá o Manuel Francisco, que ele é um craque em informática. Mas também tem um bom apoio familiar. Isso às vezes é fundamental. E é como o meu marido. O meu marido em casa, ele é até uma pessoa que é até inteligente. Eu às vezes digo assim, ele escreve tão bem, tu assim, tu só. E só estive a ver se ele escreve um livro da vida dele, porque ele tem uma vida muito traumática com a família. Muito bem, Emília, fechamos então o seu testemunho. Muito obrigada por ter ligado para esta Opinião Pública. Vamos agora ao encontro de António Jacinto, que nos liga de Santa Irida Azóia. Professor, boa tarde. Boa tarde, Ana, e boa tarde ao professor Joaquim. Como o professor Joaquim disse, realmente esta situação do ensino especial, da educação especial, é muito complexa, temos que analisar de vários ângulos. Eu diria, para contextualizar a situação, diria do seguinte modo. Nós temos 4 grandes grupos, digamos assim, de educação especial nas escolas, a que prestamos apoio. Temos os alunos deficientes auditivos, portanto as crianças surdas ou com problemas de audição. Temos as crianças com deficiência visual, tanto os cegos ou de baixa visão. E temos as crianças com problemas cognitivos e deficiências motores. E depois temos todo um conjunto de crianças
que muitas vezes não se reconhece a necessidade de apoio, como crianças com problemas de dislexia, distúrbios emocionais, hipertensão, enfim, dificuldades de aprendizagem que se repercutem realmente na sua aprendizagem, no seu percurso escolar. E que é muito importante nós entendermos isto. Se nós hoje reconhecemos que a educação é o principal investimento que uma sociedade deve fazer para termos pessoas mais qualificadas, mais válidas no futuro. Aqui neste caso, as crianças com necessidade de educação especial mais premente se torna esse investimento. Porque se nós hoje não apoiarmos estas crianças que têm estas dificuldades de aprendizagem e que têm deficiências, obviamente que no futuro essas crianças vão ser um encargo para a sociedade. Essas crianças vão ter menos possibilidades, vão ter menos oportunidades na sua vida social e profissional. E, portanto, nós temos que apostar fortemente nisto. E, infelizmente, há que reconhecer que este Ministério tem uma opção que é prejudicar todos aqueles que são mais necessitados. E, neste caso concreto, a educação especial não é só este ano que houve o corte dos 30 milhões. Há 4 anos sucessivos que há cortes, grandes cortes, na educação especial. Não só as crianças têm menos tempo de apoio, como há menos meios, menos funcionários para ajudar estas crianças. Porque há crianças que precisam de auxiliares quase permanentemente para os acompanhar, desde os levar à casa de banho, desde empurrar a cadeira de rodas. Por exemplo, no caso dos cegos, o Ministério da Educação não está a apostar em nada na mobilidade, na orientação e na mobilidade. É inclusivamente a ACAP, que é a Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal, que tem formado professores, que tem feito formação a professores de educação especial nesta área e na área do Braille. Nós temos crianças com baixa visão e crianças cegas que não estão a aprender Braille nas escolas. Há escolas que têm crianças cegas e de baixa visão que não lhes dão aulas de Braille, não há técnicos de Braille contratados, não há professores de Braille para dar apoio a estas crianças e não há professores de orientação e mobilidade. Ora, repare, uma criança que é cega ou que tem baixa visão, precisa deste apoio, precisa de aprender a usar uma bengala, que precisa de saber orientar-se dentro do espaço escolar e fora do espaço escolar, na rua, essa criança, se não tiver estas aprendizagens, vai ser um dependente, vai depender de alguém permanentemente. E, portanto, o Ministério tem prejudicado severamente, gravemente nestes últimos anos, este extrato social e estas pessoas. E eu digo isto, Ana e professor Joaquim, com conhecimento de causa, porque eu sou deficiente, sei do que é que estou a falar, sei como é que cheguei a professor, sei que felizmente foi o 25 de Abril que me proporcionou ter acesso ao ensino e o acesso à faculdade e fazer as licenciaturas que tenho, os apoios que tenho, e foi o 25 de Abril que me proporcionou ser presidente do agrupamento de escolas, onde no anterior governo tivemos todo o apoio às crianças da educação especial. António, queria só interromper para dizer uma coisa. Recebemos um comunicado do Ministério da Educação que diz, ou uma resposta deles, que diz que não só não houve cortes, como foram reforçados quer o pessoal docente, quer o pessoal não docente. Exatamente, portanto, há cortes não só nos meios técnicos... Não, mas o Ministério nega que haja cortes, diz que, não, que até reforçou o pessoal docente e não docente. Olha, o Ministério contradiz-se em muitas coisas, sabe? Que, repara, Ana, quando o Ministério diz que reforça o pessoal docente e não docente, nós chegamos às escolas e temos algumas das escolas com falta de pessoal para vigiar os espaços escolares, para abrir a biblioteca, para abrir a papelaria ou a ludoteca, etc. Quando fala que reforça o apoio dos professores de educação especial é falso, e eu digo-lhe o seguinte: nos últimos anos já saíram da educação especial centenas de professores altamente qualificados e estão a ser colocados a dar apoio às crianças, muitas pessoas que não têm especialização, não estão formadas ou têm especialização feita assim ad hoc. Eu desafio as televisões a fazerem essa investigação para perceber, por exemplo, o que é que se passa com o ensino das crianças cegas e ambliopes. Onde é que estão os técnicos de Braille? Onde é que estão os técnicos de orientação e mobilidade? Os técnicos de informática especial, etc, etc. Muito bem, António, ficamos com o seu testemunho, com a sua sugestão. Muito obrigada por ter participado nesta opinião pública. Vamos agora ouvir José Almeida, que nos liga de Lisboa e está reformado. Boa tarde. Olá, muito boa tarde e cumprimento e ao seu convidado. Eu sou aposentado do ensino desde 2012, do ensino público. E até essa altura estava muito identificado com toda esta problemática, agora menos, mas tenho acompanhado as políticas de ensino, entre outras,
e vou dar a minha opinião e vou tentar ser muito rápido. É evidente que são áreas que o seu convidado poderá esclarecer melhor do que qualquer das pessoas que não estão envolvidas no tema. A senhora que falou há pouco disse uma verdade lá para a Alice. Os especialistas devem ter uma adequada formação. É evidente que devem ter uma adequada formação e isso compete à tutela, que é responsável por esse facto. Depois, de um modo geral, concordo com o que disse o professor António Jacinto, que acabou agora de falar. E para além dos cortes que o Ministério diz que não faz, é que há toda uma política numa perspectiva que me parece que é economicista e que não é de agora. Quando eu estava no ensino, e penso que se mantém a situação, havia uma legislação que obrigava a que as turmas que integrassem alunos com necessidades educativas especiais não pudessem ter mais de 20 alunos. Bastava haver uma criança com NES, a chamada necessidade educativa especial, para que a turma que ela integrasse não pudesse ter mais de 20 alunos. E na generalidade dos casos não é isso que acontece. Portanto, as pessoas têm que ter a noção disso. E ao contrário do que disse hoje o Sr. Primeiro-Ministro agora na sua campanha, está a pedir maiorias para melhorar o ensino, estes factos já estão no terreno. Estas carências que estão agora a fazer sentir já estão lançadas no presente ano letivo. Portanto, ele não vai alterar coisa nenhuma em termos de melhorar as qualidades do ensino. E gostava também de fazer uma pergunta ao seu convidado, já que é uma área que ele domina. Para terminar, como é que está a relação do ensino especial, da educação especial no ensino privado? É uma informação que eu gostava de saber qual é exatamente o ensino especial no ensino privado. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada por ter participado nesta opinião pública. Vamos agora ao encontro de José Garcia, que nos liga de Mafra. Está também reformado. Boa tarde. A sua opinião, por favor. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para a senhora, boa tarde para o seu convidado e boa tarde para toda a gente que nos está a ouvir e a ver neste momento. É verdade, o Governo corta no ensino especial, corta na saúde e corta em tudo aquilo que pode e não devia cortar. O Governo quer manter o povo analfabeto, só assim se explica as intenções de voto, quando o Primeiro-Ministro diz que quer que o povo se lixe e um outro cabeça de lista do mesmo partido chama a terceira idade a geração grisalha. São os velhos que estão a empobrecer a segurança social, por isso deviam morrer todos, porque aí encontravam uma maneira de eliminar o déficit de 600 milhões. Pergunto, como é que o povo, depois de ter sido enganado nestes cortes de pensões, cortes de ordenados, aumentos de horas de trabalho, despedimentos liberalizados, termino dizendo que pena que tenho que os roubados deste país não acordem para a realidade, castigando este governo. Muito obrigado. Muito obrigada por ter participado nesta opinião pública, professor. Não sei se quer responder aqui a alguns dos nossos telespectadores. Falava, por exemplo, há cortes há 4 anos consecutivos, ao contrário do que diz agora o Ministério da Educação. Não sei se quer comentar. Eu, como digo, não tenho os números aqui e isso é uma pena, é um outro programa que desafia a fazer. A verdade, e isto é um facto, é que nós temos professores de educação especial a dar apoio a 18 alunos e 25 alunos com necessidades educativas especiais. Como eu costumo dizer, ninguém apoia, ninguém vai-se lá fazer visitas aos alunos, não é? Um professor que dá apoio a 25 alunos com condições de deficiência extremamente complexas, pois não apoia ninguém, nem apoia ao menino, nem ajuda o professor do ensino regular, nem ajuda aos pais, digamos que vai fazendo ali umas visitas. Se pensarmos que são 6 mil para 78 mil, se acessemos a média... Sim, mas é que depois não podemos fazer isso. Não se pode fazer isso porque isto é a lógica do frango, não é um frango para cada um, claro. Depois alguns ficam com 2, porque depois temos a tal complexidade de algumas condições de deficiência em que requer 2 professores, que é, por exemplo, as questões do espectro do autismo, 2 professores e 2 auxiliares por cada 6 alunos, que é o que diz a legislação. Mas a legislação, ou pelo menos as orientações que falam dependem de cada caso, claro, e da complexidade de cada caso. Claro que sim. Portanto, a verdade é esta. Também sabemos que algumas escolas são muito pouco inclusivas e acabam por juntar grupos de alunos, digamos, são mais papistas do que o Papa, passa a expressão, e neste caso, se me permite, o Ministro da Educação, porque ele, ano passado, ou há 2 anos, se eu não estou em erro, dizia que os alunos com necessidades educativas especiais era uma questão administrativa, ou seja, isto saiu nas notícias, portanto não é novidade para ninguém, e aqui coloca-se-nos a questão que, a haver estes cortes, ou a manter-se esta situação, portanto, eu digo a haver, porque, como digo, não tenho os números. A verdade é que os factos levam-nos a crer que sim, que existem, que tem havido cortes, mas não é só por uma questão... Não é só este ano. Mas não é só por uma questão economicista. É nitidamente por uma questão ideológica.
É, portanto, uma questão ideológica, uma perspectiva muito mais assistencialista desta área, e não só desta área, e, portanto, os meninos estão na escola do regular, porque no século XXI seria muito mal politicamente assumir que eles não deviam lá estar na escola do ensino regular, mas deviam voltar para as instituições de educação especial, onde estavam aqui, após 25 de Abril, que era a resposta que tínhamos, e as coisas foram, felizmente, evoluindo. Portanto, não se assume isto, mas, no fundo, digamos que se vão fazendo alguns guetos dentro da própria escola. E escolas inclusivas sem recursos tornam-se escolas de exclusão. Tornam-se escolas de exclusão, e o telespectador António Jacinto dizia muito bem, quer dizer, se nós não apoiarmos agora, se nós não trabalharmos para o autoconhecimento destes alunos, para a autodeterminação, para a sua autonomia e independência, vai ficar mais caro ao Estado no futuro, porque vão ser pessoas que estarão dependentes de instituições, dependentes de subsídios, que não terão um trabalho por pouco remunerado que seja, mas não tem necessariamente que ser pouco remunerado. Nós temos indivíduos com condição de deficiência que estão na faculdade e que acedem já à faculdade, com problemas de cegos e ambliopes e surdos, e temos já há muitos anos, e neste momento começamos já há alguns anos também indivíduos com problemas neuromotores, e ultimamente temos já alguns alunos com condições de espectro do autismo e problemas comportamentais e até problemas cognitivos. Noutros países temos, por exemplo, um professor, em Espanha, um professor com trissomia 21, com o síndrome de trissomia 21. Há pouco apareceram notícias que temos uma modelo com trissomia 21. Portanto, essas coisas no século XXI têm tendência a ser normalizadas no sentido de aceites, respeitadas, não é normalizadas no sentido da fruta da comunidade europeia, tipo aos ovos, tipo A, tipo B. Mas, portanto, normalizadas no sentido de respeitar a dignidade da pessoa humana, porque isto, no fundo, não é os direitos da educação especial, é os direitos dos seres humanos e que estão inscritos até na nossa Constituição. Portanto, e as escolas, alguns agrupamentos de escolas juntam estas crianças com 2 professores de educação especial, 15 crianças e 16 crianças só com o único critério de condição de deficiência. Mas não há um limite máximo? Há um limite, mas não é obrigatório por lei, digamos que é uma opção. A lei não obriga a. Diz que deve. E aqui é uma questão de bom senso. Por no máximo 2 crianças com necessidades educativas especiais em cada turma do ensino regular, portanto o ensino regular público, haveria somente 20 crianças sem condição de deficiência. É claro que isto não acontece. Ou se juntam as crianças todas com condição de deficiência com 2 professores de educação especial, como se numa turma só, como se os professores... Mas, isso não é uma inclusão. Nem é inclusão, nem é um bom trabalho a nível pedagógico, nem educativo. Não é como se os professores de educação especial, eu sou professor de educação especial, tivéssemos uma varinha mágica e soubéssemos de todas as áreas disciplinares, e dessemos francês, inglês, português, e isso não acontece. Isto é um trabalho que é de coadjuvação com os professores do ensino regular, seja no primeiro ciclo, no pré-escolar, segundo ciclo, terceiro ciclo e agora no secundário, porque, portanto, a escolaridade obrigatória é até ao 12º ano. Portanto, digamos que antigamente nós dizíamos que os alunos com necessidades educativas especiais desapareciam no secundário. Não sabíamos o que é que lhes acontecia. Neste momento, porque o ensino obrigatório era só até ao 9º ano. Exato. Portanto, neste momento, eles estarão no secundário com as respostas que necessitarão. Defendemos nós, não é? A verdade é que o Ministério nem sempre vê isso. Mesmo relativamente à formação, nós há muito que defendemos que a formação especializada se tem vindo a degradar. Tem-se vindo a degradar porque se tornou num grande negócio para algumas instituições. Digamos, quanto menos horas se dá, mais depressa aos professores, alguns professores querem fazer e, portanto, há mais inscrições nessas universidades. Às vezes com um grande desfazamento da prática, muito distanciado da prática. Há pessoas que mesmo pessoas que estão a falar nem sequer nunca viram um aluno com deficiência, com condição de deficiência, e, portanto, isso cria aqui alguns problemas. Também é verdade que com esta pressão que tem sido feita no sistema educativo, muitos colegas se reformaram e muitos deles, como dizia o meu colega António Jacinto, portanto, neste momento, sobretudo nas áreas das condições de deficiência sensoriais, os cegos e os surdos e os ambliopes, não sabem coisas essenciais como é o braille ou, para os surdos, como é a língua gestual. E, portanto, faço aqui um parênteses que ouvimos muitas vezes na televisão falar em linguagem gestual, mas não é linguagem gestual. As pessoas com condição de surdez ficam muito zangadas, é uma língua. Portanto, língua gestual
Eu aproveito aqui um bocadinho também para ir metendo assim estas situações, porque é bom que a gente vá falando nestas questões. E, portanto, isto é a realidade. E o Ministério da Educação aqui deve ser um regulador dos cursos. Deve ser, não é ele que dá os cursos, portanto, são as instituições de ensino superior, mas deve ser um regulador porque é a pessoa que depois vai contratar esses professores. Portanto, nós passamos de cursos de 2 anos já há alguns tempos. É verdade que eram concentrados aos fins de semana a maior parte deles, ou ao final do dia, porque a maior parte das pessoas trabalhavam, para cursos de 6 meses, e alguns temos já algumas situações à distância. Portanto, caiu a qualificação destes professores. Caiu a qualificação, e deixe-me só dizer, porque estamos a ter uma procura neste momento, porque é a saída profissional para muitos professores. Com horários zeros, EBTs... Estavam no desemprego. Que estavam no desemprego. E, portanto, colocados. Sim. Professor, já voltamos de novo à conversa. Vamos ouvir para já José Manuel Maia, que nos liga da Maia e é administrativo. Boa tarde. Sua opinião, por favor. Boa tarde, senhora. Boa tarde, Paciência, e para o seu convidado. Eu peço desculpa pelo nervosismo inicial. Eu não estou a ouvir, mas eu estou a vê-la na televisão. E eu estou a ouvi-lo. Pode continuar. Muito bem. Esta questão é uma questão bastante complexa, porque isto é do caso que a culpa morre sempre solteira. Porque a situação não envolve só uma entidade, envolve várias entidades. No meu caso específico, eu tenho um filho com síndrome de Williams e basicamente tem 3 anos. E se não fosse o acompanhamento feito a nível privado, que sai do nosso bolso e do nosso corpo, o nosso filho não teria evidenciado progressos significativos como tem vindo a acontecer. Isto baseia-se fundamentalmente em 3 questões. A questão da qualidade do acompanhamento prestado, a questão do respeito à condição humana e a questão do apoio dado pelas instituições, neste caso estatais. Na parte da qualidade do apoio prestado, como é que se consegue perceber que técnicos que fazem da educação especial, supostamente a sua vida, que vão ao infantário onde o meu filho está, não tenham qualquer tipo de formação na área e tenham que ser trocados todos os anos por uma questão de colocação de professores? Como é que se consegue perceber que um filho com necessidades especiais de educação tenha somente meia hora, que ele vai passar a ser porque era tenha só meia hora de acompanhamento semanal para tentar resolver um problema que o vai acompanhar para o resto da vida? É uma questão meramente estatística ao nível governamental. Como é que se consegue perceber que toda a gente tem acompanhamento se aumenta a quantidade de pessoas a precisar deles e os professores são os mesmos? É muito simples, divide-se a conta, divide-se o frango. Em vez de dar 1 hora para todos, dá-se meia e diz-se que se dá apoio a toda a gente. Não é possível. Em relação à questão da segurança social e dos apoios que poderíamos estar a precisar e que poderíamos necessitar do Estado e o Estado não nos dá. É muito simples. Nós temos todos os anos um martírio de procurar papéis e documentação de todas as especialidades médicas que o acompanhem, quer a título estatal, quer a título privado, de forma a fazer completar o processo do pedido de subsídio para o ensino especial e para a deficiência. Todos os anos este martírio existe, porque todos os anos o processo tem que ser renovado com esta papelada, para depois nos dizerem na Segurança Social, com documentos que nos entregam para nós preenchermos e que consideramos válidos, que passado 6 ou 8 meses um documento é devolvido e como tal o processo não vai para a frente, sem nos ser comunicado sem nos ser dado qualquer tipo de informação de que esse processo está parado por falta de um documento que nos foi entregue e nós considerávamos válido. Como é que isto é possível? Não é possível. Portanto, nós falamos da questão do ensino privado, falamos da questão de ensino especial, falamos da questão o ensino privado para nós tem sido a nossa âncora, porque o ensino especial estatal não existe neste momento. Não se pode dizer a uma pessoa que vai meia hora a um infantário que não sabe preencher e o seu convidado deve perceber o que é que eu estou a falar, deve saber o que é o PIB e, portanto, este tipo de documento tem que ser preenchido sempre com a técnica que o acompanha junto ao infantário e as técnicas da associação, e peço desculpa o nome, mas é a associação CRIAR, que desempenha um papel exemplar a título privado no acompanhamento do meu filho
E é triste chegar ao ponto de perceber que nem as técnicas do ensino especial a nível estatal não conseguem perceber quais as necessidades de educação do meu filho, ao ponto de preencher um mapa que é obrigatório pelo Estado todos os anos para saber qual é o ponto de evolução que ele tem. Não é possível. E, portanto, neste sentido, acho que este problema é um problema nacional. É um problema que preocupa, como deve compreender, todos os pais que têm filhos com necessidades especiais de educação. Porque os meios são escassos, qualquer apoio é bem-vindo, o futuro dos nossos filhos está sempre, todos os dias, nas nossas cabeças e nós desdobramos-nos por todos os meios possíveis e imaginários para que ele tenha uma educação de qualidade e um futuro para ele que, neste momento, é uma luta diária todos os anos que passa. Porque eu volto a repetir, é necessário apostar na qualidade do acompanhamento, é necessário apostar no apoio de subsídios para ajudar essa criança a crescer, e é necessário respeitar a condição humana da criança, que, por questões estatísticas, ela é cada vez menos respeitada. Ficamos com o seu testemunho. Muito obrigada por ter participado neste Opinião Pública. Vamos agora ao encontro de Maria Goretti, que nos liga de Vila Nova de Famalicão, e é costureira. Boa tarde. Boa tarde. Estou a ouvi-la. Qual é a sua opinião? Olha, eu sou mãe de 2 meninos. Se calhar é melhor baixar o volume do seu televisor, para conseguirmos ouvi-la melhor. Já me apercebi. Está bem. Diga, Maria Goretti, já estamos a ouvi-la agora. Eu sou mãe de 2 meninos com autismo, com necessidades especiais, com idades diferentes. Um vai fazer 17 anos e o outro tem 12 anos. O mais velho está numa escola pública, onde está inserido numa unidade de autismo, onde tem terapia da fala, tem terapia com professoras de ensino especial, terapia ocupacional e outras terapias, outras coisas. Eu, no caso, o meu filho mais velho, o que mais me preocupa neste momento é que, quando chegar aos 18 anos, onde ele vai ir continuar, não é? Para onde é que eu vou pôr? Vou vir para casa e o meu filho ficar em casa, olhar para as paredes. Eu tenho de continuar a ter um sítio para poder sempre ser estimulado e ajudado a desenvolver sempre. E não só. Há uma coisa que eu acho que está mal no ensino normal, é o facto destas crianças com autismo chegar a junho, acaba a escola e eles estão até setembro em casa, sem terapias, sem apoios, sem atividades para fazer, mais nada. Eu neste momento estou de baixa pelo mais novo, que tem 12 anos, com baixa especial, e é que estou a ajudá-los. O mais novo não está inserido numa unidade de autismo, está inserido na escola, tem professora de ensino especial na escola, e há outra coisa, porque é que, não estando numa unidade de autismo, se ele precisa de terapia da fala, terapia ocupacional, porque é que eu tenho de recorrer ao privado, a uma instituição, para dar terapia da fala e terapia ocupacional, porque não existe na escola, e não só, a instituição depois está tempos e tempos à espera que o Ministério da Educação aprove para ir para o Ministério da Segurança Social para ser pago as terapias. E acontece, como esse senhor disse, e é verdade, que nós todos os anos temos de preencher papéis para o abono complementar. E não só temos de preencher os papéis para ter apoios pela Segurança Social, para ter as terapias fora da escola. E as empresas, as instituições estão à espera, muitas vezes até novembro e dezembro, à espera que venha o dinheiro, porque não vem o dinheiro. Demora muito tempo. Muito bem, Maria Goretti, já percebemos o seu ponto. Muito obrigada por ter participado neste programa. Vamos agora ao encontro de Elisa Rodrigues, que nos liga de Lisboa, e é professora de Matemática. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A sua opinião, por favor.
Olha, eu sou professora de matemática do ensino regular entre os 12, do 7º ao 12º ano. E nos últimos 3 anos o que se passa é que eu tenho turmas de ensino regular, no qual estão incluídas crianças com déficits de atenção e dislexias, e deveriam estar inseridas em turmas menores e neste momento estão inseridas em turmas de 30 alunos, o que se torna incomportável que se chegue a todas as crianças. Pronto, era só isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Também acho que, por vezes, alguns encarregados de educação não pressionam as direções de forma a que os seus filhos fiquem em turmas de 20 alunos. Eu acho que temos que ser todos a trabalhar. Os pais têm as suas dificuldades, as pessoas também. E acho que eu, como professora, poderei dar a minha opinião, mas os pais, os encarregados de educação, são pessoas fundamentais nesse processo. Têm que pressionar as escolas e pressionar o Ministério. Muito obrigada. Muito obrigada por ter participado nesta opinião pública. Vamos agora ouvir Paula Correia, que nos liga de Portimão e está desempregada. Boa tarde. Sua opinião. Boa tarde. Eu sou mãe de 4 crianças, 3 delas com dificuldades, estão a ser seguidas em genética. Uma delas é que me preocupa mais, que é a mais pequena, que tem 9 anos, com problemas auditivos, tem próteses auditivas, foi diagnosticada já tarde, com 6 anos. A menina tem muitos problemas na fala, na escola tem apoios mínimos. Foi-lhe cortado agora no princípio do ano, vieram-me dizendo que não tem terapia este ano, foi cortado pela Segurança Social. A terapeuta também pediu-nos imensa desculpa, a mim e aos outros pais, porque tinha que desistir. Eu já fui bater à porta da Segurança Social, não há apoios. Eu já fui ao Centro de Saúde, não tem a vaga. No hospital não tem vaga também. Eu gostaria de saber o que é que vai ser da minha filha este ano, porque ela sem apoio não consegue aprender. Ela está na 3ª classe, onde não sabe ler, não sabe escrever, está a aprender o que não aprendeu a vida dela inteira. E sem apoio, como é que aquela menina se encontra numa sala de aula cheia de crianças que vão ao quadro e ela fica ali perdida no mundo dela, sem apoio, sem que lhe digam a ela o que é que se está a passar. É um sofrimento muito grande para um pai não ter possibilidade económica para ajudar a minha filha, porque eu sou uma mãe sozinha, recebo 300 euros de pensão de alimentos, que o Estado acha que é muito, que chega suficiente para criar estas crianças todas, e não tenho apoio do Estado, pelo menos para a saúde das crianças. Medicação, pilhas para as próteses, ninguém se preocupa o sofrimento que é. Eu me sinto inútil a maior parte dos dias, por não conseguir fazer nada. Eu quero saber este ano como é que vai ser a minha filha, como é que vai ser a aprendizagem da minha filha. E a única resposta que eu ouço da escola é: não se preocupe, dona Paula, a menina vai passar. A mim que me interessa que a minha filha passe para o 8º, para o 9º, para o 10º, se ela vai escuro totalmente, não vê nada. Esta criança não tem futuro. Ela diz: oh mãe, porque ela percebe, é uma criança que tem consciência, a menina percebe e diz: porquê eu não sei fazer, né? Porquê que os outros meninos leem ou não? Porquê essas coisas todas? Será que não existe uma psicóloga na escola para dar apoio a estas crianças e tentar explicar o porquê elas não sabem? Porque também não têm direito à psicóloga, porque não têm problemas de desobediência nem nada disso, mas têm outros problemas psicológicos que vão afetando e que o tempo vai se tornando grave, porque ela vai se sentindo mal ao pé das outras crianças. Paula, muito obrigada pelo seu testemunho neste programa. Obrigada por ter participado na opinião pública. Professor, quem não tem possibilidades económicas não consegue ajudar os filhos. Infelizmente, nesta área tem-se vindo a denotar cada vez mais essa situação. Digamos que nós o que temos lutado é para que seja cada vez menos um negócio, ou seja, cada vez menos que sejam criadas empresas para prestar estes serviços, embora haverá sempre, não é? Mas que estes serviços sejam prestados na escola com a qualidade necessária, como dizia o espectador, que não me lembro o nome, peço imensa desculpa, e a qualidade é essencial em qualquer serviço, nomeadamente nesta área da educação e sobretudo na área da educação especial, porque trabalhamos com pessoas com maiores fragilidades. E, portanto, esta questão é a qualidade, mas é a qualidade das práticas, e nós sabemos que, como em todas as áreas, temos práticas melhores e práticas menos boas, não é? E, portanto, eu acho que devemos valorizar as boas práticas. Mas ouvimos casos em que não têm, de facto, técnicos de apoio. O que é que as pessoas fazem? Portanto, mas quando eu falava das práticas diretas com os alunos, falava das boas práticas administrativas e falava das boas práticas políticas, porque umas coisas não existem sem outras. E o que se falou aqui, que foi transversal nestes 3 espectadores, foi a questão da continuidade. Não há uma visão de continuidade nesta área no nosso país. Ou seja,
não há avaliação, não há planificação. Digamos que as coisas vão funcionando como uma manta de retalhos. E porque se falou aqui na intervenção precoce, que é a idade vai dos 0 aos 6 anos, que dizia ao telespectador que ia lá uma técnica que até nem era especializada, que é outra coisa que eu não entendo, porque têm estado a ser escolhidas, os sindicatos falarão melhor disto que eu, porque não é bem essa a minha função, mas colegas, e não tenho nada contra as colegas que não são especializadas, como devem imaginar, mas que são colegas, portanto, que são escolhidas e não vão ao concurso porque têm uma formação inicial, muitas vezes, de educação de infância. Vamos ter mesmo que acabar, daria asa uma conversa. Muito obrigada por ter vindo à Opinião Pública, que fica por aqui, e já a seguir, a Teresa Dimas atualiza toda a informação na emissão da tarde. Até já.